Primeira série A, primeira série B, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, 21 de setembro, né, desse fatídico e maravilhoso 2020, fatídico por tudo que a gente está enfrentando e maravilhoso porque estamos vivos e temos aí a oportunidade de recomeçar, de continuar, de fazer diferente. Estando vivo, o resto a gente dá jeito, né? O resto a gente dá jeito. Tem até um recadinho circulando na rede social, eu não sei se você viu, o perdido foi para quem morreu, né? Para quem está vivo, o ano não foi perdido, não. A gente tem como superar, a gente tem como corrigir essas lacunas. Basta cada um tendo o seu esforço, dando a sua parcela de contribuição, fazendo o seu melhor, a gente chega lá. Verdade, verdade, verdadeira. Pois é, pois é, pois é. A partir de agora, meus queridos, vocês estão sendo gravados, né? Iniciamos aí o procedimento de gravação e a gente vai dar continuidade à discussão que a gente havia começado a fazer na semana passada. E o professor de filosofia de vocês, muito gente boa, falou assim: vou deixar uma atividade lá no ar como sugestão. Quem fizer essa atividade, trazer essa atividade pronta, vai ganhar um montão de ponto na aula que vem. Mais. As bênçãos só ainda não fizeram e esqueceram o que era para fazer. Pode isso? Pode. As bênçãos, além de não fazer, esqueceram o que era para fazer. Aí não dá certo, né? Aí não dá certo, fica difícil desse jeito. O Murilo lembrou do que era, mas não fez, né? A Camille falou que está cheia de dever. Imagina eu, Camille, que eu tenho que escrever um artigo para entregar semana que vem. Eu nem comecei ainda, né? Pois é, estou cheio de dever também, estou um monte de coisa para fazer. E tem que dar conta, né? Tem que dar conta. Fazer o quê? Fazer o quê? A vida não é muito justa com a gente, não. A gente tem que dar conta, correr atrás. Mas tentou, Camille? Pelo menos tentou? Se tiver tentado, eu vou te dar uma nota de tentativa. Porque se a gente tiver pelo menos tentado, a gente já consegue alguma coisa, né? Mas o problema é que a gente às vezes nem tenta, né? E fala, não deu certo. Mas você tentou? Não. Então não vai dar certo nunca, né? Pois é. Bora lá então. Mas era isso mesmo, Murilo. A gente ia falar hoje, né? Nós vamos falar hoje sobre método e o exercício de vocês, a atividade que eu pedi em caráter extra, não é em caráter obrigatório, né? A em caráter obrigatório é aquela que está no portal que vai encerrar essa semana. Fiquem atentos que aquela lá é obrigatória. Essa era só uma sugestão para a gente poder fazer uma aula mais dialogada, né? Que às vezes eu fico aqui falando sozinho, vocês aí daí ouvindo. Alguns participam muito bem, outros ficam só de ouvinte. Tem gente aí que eu não ouvi nem a voz, eu acho que até esqueceu de falar, né? Esqueceu como é que fala, mas tá bom. Vamos lá. A ideia hoje é a gente avançar um pouquinho naquele assunto que a gente começou semana passada, trabalhando especificamente sobre o método, até chegar no método científico, né? Esse é o caminho que a gente vai tentar trilhar a partir desse momento, a partir da aula de hoje. Já fechou? Meus amores, vejam só, eu vou pedir licença a vocês para deixar essa sala fechada, né? Por conta de umas questõezinhas internas aqui, eu vou deixar ela fechada. Aí quem cair, só pedir para solicitar, para entrar de novo, eu vou ficar mais atento para atender a solicitação de vocês, tá? Não vou deixar a sala fechada por hora, por enquanto, tá bom? A partir aí dos 10 minutinhos depois do correr da aula, eu vou deixar a sala fechada, tá bom? Só essa informação. E se você caiu, pede para entrar de novo, você não vai entrar automático, você tem que pedir para entrar, para eu poder te admitir novamente. Sem problema, quantas vezes cair e acessar de novo, não tem problema. Só. Enfim, beleza? Vamos partir da seguinte ideia. Nós falamos na semana passada, o Murilo lembrou muito bem na observação dele,
que, a partir do século XVI, nós tivemos um importante movimento intelectual, vamos dizer assim, filosófico, cultural. Começa ali na Itália, mais precisamente na cidade de Florença, espalha por toda a Península Itálica, né? E vai ganhando contornos das mais variadas formas, que foi o movimento humanista, né? O movimento humanista. O humanismo, ele vai dizer assim: vamos tentar resgatar o poder do homem novamente? Vamos tentar devolver ao homem o poder, a autonomia que era, de certa forma, vista lá entre os gregos romanos no início? Vamos tentar deixar de ser refém de religião, de crença, de superstições, etc. E vamos dar, vamos dizer assim, um poder maior à razão? Vamos explorar mais o nosso potencial racional? Daí o humanismo, ele se caracteriza, de certa forma, por uma espécie de antropocentrismo, que a gente falou isso na semana passada. Ou seja, o homem, agora, ele vem novamente para o centro, em contrapartida àquela visão teocêntrica de mundo muito presente na Idade Média, né? O humanismo, ele teve repercussões em vários campos do saber. Nós podemos falar de uma filosofia humanista a partir do Renascimento. Nós podemos falar de uma arte mais humanista a partir do Renascimento, da política humanista. Eu trabalhei com Maquiavel no terceiro ano recentemente, a gente falou justamente disso, né, do impacto do humanismo na política, enfim. E o humanismo renascentista, ele também teve os seus impactos na ciência. E aí a gente dá para falar de uma ciência antiga e uma ciência moderna, né? Uma ciência antiga e uma ciência moderna. Essa ciência moderna, ela começa, né? Ela inicia a partir do humanismo, desse humanismo renascentista aí do século XVI. A gente começa a ter elementos que nos dão conta de pensar uma ciência. Em que essa ciência moderna se diferencia da ciência antiga? Né? Qual é o ponto de partida que marca a diferença da ciência moderna com a ciência antiga? O Murilo respondeu lá que é a questão do método, né? Aquilo que nós chamamos de ciência na Idade Média ficou muito refém da religião, né? Ficou muito refém das crenças. Só podia ser denominado conhecimento científico, ou só podia prosseguir com determinada experiência ou com determinado saber se tivesse a tutela da igreja, se tivesse a chancela da igreja. Fora isso, esses produtores de conhecimento, não é que nós não tivemos conhecimento, nós tivemos conhecimento sendo produzido, só que esse conhecimento estava muito refém à chancela da igreja, a tutela da igreja. Logo, só se podia ir adiante aquilo que fosse, de certa forma, autorizado pela autoridade religiosa, se tivesse de acordo com os dogmas da igreja. Fora isso, eram perseguidos, né? Esses caras eram colocados em silenciamento, as obras que eles faziam eram queimadas e assim por diante. A gente tem exemplos. Galileu Galilei foi perseguido, Giordano Bruno foi perseguido, o próprio Maquiavel foi perseguido, enfim, todos esses caras que ousaram falar de certa forma contrária à verdade oficial ensinada pela igreja, eles tinham suas perseguições, os seus cerceamentos. Assim sendo, o que a gente chama de ciência na modernidade, do século XVI em diante, é aquilo que não está mais tutelado por uma autoridade religiosa
ou por um dogma religioso, mas é aquilo que parte de um método, tá? É aquilo que parte de um método. Método é o que vai dar estatuto de ciência a um determinado conhecimento. Murilo pontua ali no chat que uma ciência, aquilo que é preciso, aquilo que a gente chama de ciência, não pode ficar refém de achismos, não pode ficar refém de dogma, não pode ficar refém de opiniões. A ciência precisa de um método. E toda a construção do conhecimento científico na modernidade, né, do século XVI em diante, surge a partir da adoção de métodos próprios para investigar a realidade, né? Para investigar a realidade. Na tentativa de você investigar o real, de você investigar a realidade, a gente precisa de método. E surge uma preocupação muito grande com o método científico. Tá, Murilo, e primeiro ano A e B. O método científico, a construção de um método científico que seja rigoroso, que seja eficiente, que tenha embasamento em evidências e que chegue a determinadas conclusões objetivas e válidas, passa a ser aí a grande preocupação inicial dessa ciência que, vamos dizer assim, agora começa a cortar o seu cordão umbilical em relação à religião, em relação aos dogmas, tá? Esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês visualizem. Pelo amor de Naná, não esqueçam isso, porque isso vai ser extremamente importante para todas as discussões que nós fizermos de agora até o final da apostila 3. Tá? Até o final da apostila 3, quando nós falarmos de conhecimento, eu estou falando de ciência. E quando nós falarmos de conhecimento científico, nós estamos falando desse conhecimento regulado por um método. É preciso que ele seja regulado por um método. O método científico, ele parte de algumas etapas extremamente importantes. Isso vai variar em alguns estudos. Às vezes essas etapas vão ser denominadas de outras maneiras, mas vamos pensar assim, para que seja método científico eu preciso de uma espécie de espinha dorsal. Eu tenho que ter um conjunto de referências, conjunto de etapas. A partir dessas etapas eu iniciar a minha pesquisa. E essas etapas, na investigação da realidade, ela parte de observação, hipótese, cálculos, verificações, experimentos, generalizações, conclusões. Percebe que aqui a gente sai do horizonte do achismo, ou do horizonte mais do conceito, e a gente desce e diz assim, olha, para que eu tenha uma determinada verdade científica, eu preciso, primeiro, de uma evidência. Aquilo tem que ter acontecido em algum lugar, de alguma forma. Percebe? Primeiro eu preciso de uma evidência. Depois eu tenho que começar a observação desse acontecimento, desse fenômeno. A ciência não trabalha com, eu acho que daqui a 10 anos vai surgir tal doença. Não existe isso em ciência. Eu tenho que trabalhar com aquilo que eu estou verificando, aquilo que apareceu, né? Depois, eu vou estudar isso que surgiu como evidência, vou observar isso, vou submeter isso a determinados testes, formular hipóteses sobre as possibilidades de ser assim ou não, submeter isso a testes práticos mesmos, e aí a gente vai falar daqui a pouquinho dos testes empíricos. A palavra empírica, quando eu falo de empírica, eu estou falando de experiência, e em ciência, quando eu falo de experiência,
eu não estou falando das experiências de vida ou das experiências individuais ou das experiências de qualquer um com qualquer coisa. Experiência que é teste de laboratório mesmo, tá, gente? Até nós chegarmos a formular uma conclusão sobre esse aparecimento, sobre isso que me apareceu, tá? Isso é ciência. Ciência não é da ordem do eu acho. Ciência não é da ordem do eu gostaria que fosse. Ciência não é da ordem do talvez vá ser assim algum dia. Ciência é um conhecimento empírico. Quando eu digo assim, que a ciência é um conhecimento empírico, eu estou querendo dizer que esse conhecimento empírico ele precisa necessariamente, obrigatoriamente, ele precisa passar pelo crivo da experiência de laboratório, necessariamente ele precisa passar pelo crivo da experiência de laboratório para poder verificar como ciência, tá? Ô Arthur, mas aqui não tem, pede ela para mandar, não tem convite não. Não tem, aliás, não tem solicitação não. Pede ela aí para ver se ela consegue entrar, mandar de novo. Tá? Então é isso que esse primeiro momento, gente, é extremamente importante a gente entender isso. O que a gente vai falar o que a gente vai chamar de conhecimento a partir de agora é o conhecimento científico. E conhecimento científico é aquilo que é regulado por um método. É aquilo que necessariamente precisa de um método, precisa de um conjunto de procedimentos para verificar a eficácia, para verificar a evidência desse conhecimento, tá? Agora parece que veio. Tá claro isso, gente? Tranquilo isso? Sim ou não? Se tiver dúvida, pergunta, tira a dúvida, porque se a gente não tiver posse dessas informações agora, vocês terão dificuldade de entender daqui para frente quando a gente for trabalhar alguns teóricos e algumas teorias sobre o método, tá? O que é um método, então? O que é um método? Vamos pensar assim. Tudo que a gente vai fazer na vida, qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, a gente precisa de um procedimento, a gente precisa de um caminho, a gente precisa de um conjunto de coisas que vai nos orientar, que vai nos organizar. Vamos pensar assim, exemplo, Thaís, você já fez bolo na sua vida alguma vez? Gustavo, você já fez bolo? Arthur, você já fez bolo alguma vez na sua vida? Né? Thaís falou que já fez bolo. Ok. Vamos pensar assim, Thaís, a primeira vez que você fez um bolo, você tirou da cartola a ideia ou você seguiu uma receita, ou ouviu da mãe uma receita, ou ouviu de alguém uma receita, ou pesquisou alguma coisa na internet? Hoje a gente usa muito YouTube, né? Hoje a gente... Thaís seguiu a receita do pacote. Ótimo. Então, estou pressupondo aqui que a Thaís comprou aquela massa pronta lá que se vende em supermercado, ou em lojas que vendem produtos para bolo, para festa. Né? A Thaís comprou aquela massa bonitinha e tal, e foi seguindo aquela ordem, aquele procedimento que estava escrito ali no pacote. Correto? Então, a receita do pacote, ela é um procedimento, é uma descrição de como que eu faço aquele determinado bolo. Né? Para eu fazer aquele bolo, eu Thaís seguiu a receita do pacote. Vamos supor que o Arthur vai fazer um bolo, ele não quer seguir aquela receita do pacote, mas tem uma receita da vovó, as nossas vovós faziam uns bolos maravilhosos, né? Tem aquela receita da vovó que a mamãe guardou num caderninho, em algum lugar, né? E ele vai pegar aquela receita da vovó e vai seguir aquele procedimento para fazer aquele bolo. O bolo do Arthur não vai ser igual ao bolo da Thaís, porque o bolo da Thaís seguiu uma receita, o bolo do Arthur seguiu uma outra receita. Mas concorda comigo que os dois bolos seguiram receitas?
né? Os dois jovens, ao elaborarem os seus bolos, seguiram receitas, seguiram procedimentos, né? Seguiram processos de procedimentos na elaboração do bolo. O método, então, é esse procedimento que você vai utilizar em determinada pesquisa. Qualquer atividade de pesquisa que você vai fazer, você vai seguir um método, né? Qualquer atividade que você vai fazer, você vai seguir um método. Esse método ele vai variar de acordo com a pesquisa que você vai fazer. De acordo com a pesquisa que você está fazendo, esse método ele vai sofrer mudanças, ele vai sofrer variações, né? Ele vai ser diferente de uma pesquisa para outra, de um jeito para o outro, etc. Então, o método ele modifica de acordo com o tipo de pesquisa que você vai fazer, que você pretende fazer. Correto? Método, então, é um procedimento que se usa. É um processo que se usa, é um caminho que se usa para fazer determinado tipo de pesquisa, para fazer determinado tipo de investigação. Vamos pensar aqui alguns exemplos de método que o livro traz. Método dedutivo, vou falar mais para frente deles. Método matemático, método indutivo, método experimental. Nas ciências humanas, a gente utiliza muitos métodos qualitativos, a pesquisação, as ciências sociais, ela usa muito estudo de campo, a pesquisa de campo, tá? Enfim, qualquer procedimento que você utiliza para fazer determinada pesquisa constitui um método, tá? E o método científico necessariamente ele passa por essas etapas que nós falamos delas anteriormente: a observação, a formulação da hipótese, o experimento, né, e a conclusão. Ele tem que ter pelo menos essas 4 etapas. A observação de um fenômeno, apareceu um fenômeno qualquer. Vamos pensar aí, novembro do ano passado, a China notificou à Organização Mundial da Saúde o aparecimento de um vírus até então desconhecido, né? Começou lá essa história de coronavírus. Até então, aquele vírus não tinha sido detectado, não tinha sido estudado, não tinha aparecido. Apareceu. Então, opa, tem um negócio novo aqui que a gente ainda não tinha visto com essas configurações, com essas características. Olha a evidência. A evidência, ou seja, tem um vírus novo aí, tem uma evidência. Começou-se, então, todos os procedimentos de estudos e de análise desse novo vírus, até a gente chegar agora, atualmente, na possibilidade de estar desenvolvendo uma vacina no sentido de imunizar a população contra esse vírus desconhecido e novo. É ciência, né? É ciência. Tá? Desde o momento em que apareceu o primeiro caso até esse atual momento, nós tivemos um progresso. Um progresso. Em que sentido progresso? Foram sendo feitas pesquisas, estudos, cálculos, verificações, experimentos em laboratórios, até a gente chegar por exemplo, ao mapeamento do código do DNA do vírus, que já foi feito, até a gente chegar às primeiras pesquisas sobre a possibilidade de uma vacina, né? Já tem vacinas aí que estão na fase 3 de pesquisa, que já é a fase de testagem em organismos humanos para ver se tem resultado ou não. Isso é trabalho de ciência, né? Isso é trabalho de ciência. Um outro exemplo dessa relação da ciência com o achismo, da ciência com o senso comum. Para ser ciência, um determinado experimento ele precisa passar por um consenso entre a comunidade científica, né? A gente vai trabalhar, acho que no final do livro, Filosofia da Ciência, a gente vai falar um pouco disso, né, dessa questão. O que determina que determinado conhecimento é ciência ou não? É um consenso entre a comunidade científica. Se um cientista do mundo fez uma pesquisa sobre um medicamento, por exemplo,
e aquilo só tiver base na pesquisa dele, não tiver consenso entre a comunidade científica, não tiver consenso entre outros entes da comunidade científica, aquilo não é muito bem visto, não é muito bem aceito. Um exemplo disso é a polêmica atual, né, em torno do uso de cloroquina ou hidroxicloroquina no tratamento da Covid. Essa questão ela é muito discutida, né? Não sei se vocês acompanham esses debates. Isso é extremamente polêmico, é extremamente discutido, porque os especialistas argumentam que não há um consenso entre a comunidade científica de que esse procedimento tenha efeito prático no tratamento de Covid, né? Então não tem assim um consenso, muito pelo contrário, há quem diga, né, e aí para que a gente está acompanhando os especialistas sobre o assunto, de que os efeitos colaterais talvez são maiores do que os benefícios. Então não tem um consenso da evidência, da eficácia disso para o tratamento específico da Covid, por exemplo. Então, ou seja, para que haja ciência, é preciso passar por todo esse processo de experimentação, de método, etc, 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 até a gente chegar a ter um conhecimento que possa ser verificado, que possa ser comprovado e que possa ter eficácia, né? E o que vai garantir isso? O método. É o método que vai garantir que a ciência seja um conhecimento evidente, comprovado, verificado, e não passe de achismos, como o nosso jovem Murilo falou na intervenção dele, tá bom? Meninos, eu tenho até aqui o quê? Eu tenho até aqui a ideia de que todo conhecimento para ser ciência, todo conhecimento para se configurar como científico, ele precisa seguir o rigor metodológico. É o método que vai garantir com que aquele saber, com que aquele conhecimento seja ciência, tá? Isso para quê? Para dar, de certa forma, garantia de que, por exemplo, quando você vai tomar um medicamento, você tem que ter garantia de que aquele medicamento vai funcionar. E o que te dá essa garantia? É um rigoroso processo de pesquisa e de experimento até chegar a fundamentar aquele medicamento. Daqui a alguns anos, talvez, né, um ano ou dois, ou daqui a alguns meses, quando nós formos tomar a vacina contra a Covid, para nos imunizar contra a Covid, a gente tem que tomar essa vacina sabendo de que ela vai funcionar, né? E não simplesmente, eu acho que vai dar certo. Não é por aí. A gente está trabalhando com ciência e não com achismos, tá? Então, repito, isso tem que ficar claro. O que vai dar suporte, né, a um conhecimento? O que vai dizer se aquele conhecimento funciona ou não, se aquilo é válido ou não? Em ciência, é o método, né? O método, então, é a garantia de que aquilo ali é um conhecimento seguro, de que aquilo ali é um conhecimento válido. Até aqui, tranquilo, pessoas? Essa questão do método ficou claro para vocês? Preciso muito que vocês tenham isso muito claro, porque o que vem na sequência, tudo que vem na sequência, todas as discussões que formos fazer daqui para frente sobre ciência, a gente vai trabalhar essa questão do método. O método é o que vai regular a atividade científica. O método é a receita do bolo, Thaís. O método é a receita do bolo, Caroline, Arthur, Murilo, Samuel. Samuel está quietinho aí, Samuel, tudo bem? O método é a receita do bolo, é a receita que você vai utilizar na hora de fazer o seu bolo. O método é a receita que o cientista vai utilizar na hora de produzir determinado conhecimento, tá? Ele vai seguir um processo, ele vai seguir um padrão. Muda, pergunta do Murilo, pergunta interessante, mas isso muda? Vamos dizer assim, a espinha dorsal, a espinha dorsal ela permanece lá com aqueles 4 princípios que eu falei com vocês, pelo menos esses 4 princípios. A evidência e a observação de um fenômeno,
O cientista não inventa o fenômeno, ele observa, né? Ele não inventa o fenômeno, ele observa o fenômeno. A hipótese, parecer um fenômeno desconhecido, qualquer coisa desconhecida, uma doença, um fenômeno social, enfim. Eu formulo hipótese, depois eu submeto essas hipóteses à experiência empírica mesmo, ao cálculo de laboratório, né, à pesquisa de laboratório, até chegar a formular sobre isso uma conclusão. Então, essa espinha dorsal, ela permanece. Isso é característica do método. Isso é, vamos dizer assim, isso está dentro da estrutura do método. Samuel em primeiro ano. Agora, o que muda? Muda o tipo de método. O tipo de método ele vai mudar dependendo do tipo de pesquisa que você vai fazer, né? Se você for fazer uma pesquisa quantitativa, por exemplo, se você quer só saber números sobre determinado evento, é uma pesquisa quantitativa, né? Eu só quero saber quanto de quanto tem onde. Se você quer fazer uma pesquisa qualitativa, além do número, você quer estudar os números certinho, a variação deles, quer estudar características, porquê daquele número, etc. Você vai fazer um outro tipo de pesquisa. Se você quer só uma pesquisa informativa, né? Só uma pesquisa informativa, que é só obter informação sobre alguma coisa, você vai utilizar um outro tipo de método. Né? Agora, a estrutura do método, ela geralmente ela permanece ali com esse horizonte, com esse caminho, que é o que vai dar que vai sustentar, né? Eu ia usar a palavra sustentabilidade, mas ela não cabe aqui, é o que vai sustentar o método, é o que vai dar embasamento à sua pesquisa. Né? O que vai dar base à sua pesquisa é o método. Muda o tipo de método. Por isso que eu falei com vocês anteriormente, o livro traz isso, nós temos método indutivo, temos método dedutivo, temos método mais matemático, temos método de caráter mais qualitativo, temos métodos das mais variadas ordens. Tá? É interessante a gente, não é o objetivo aqui do nosso livro, se fosse, a gente pegar e estudar cada um tipo de método e onde ele é usado, por exemplo. Né? A gente não tem tempo de fazer isso, mas quem gosta de ciência pode ir por esse caminho. Cada método, cada tipo de método e onde é que esse método vai ser usado. Você, por exemplo, você é estudante de biologia. Exemplo, quem gosta de biologia aí na sala? Tem alguém que gosta de biologia? Você é estudante de biologia. Você vai fazer uma pesquisa sobre algas. Você pode fazer uma pesquisa sobre algas só estudando em livros os conhecimentos que já foram adquiridos sobre algas. Pode fazer isso? Pode. Vai fazer uma pesquisa bibliográfica, né, um levantamento de conteúdo, é aquilo que foi estudado sobre algas ao longo do tempo. Você consegue fazer uma pesquisa sobre isso. Aí você vai usar um método específico, que é um método mais de análise, de leitura, de revisão de bibliografia, etc. Agora, você pode fazer um estudo sobre algas indo fazer uma pesquisa de campo, por exemplo. A pesquisa de campo, você já vai precisar de outro tipo de método. Né? A pesquisa de campo, você não fica ali muito refém da leitura bibliográfica de alguma coisa que foi pesquisado sobre algas. Você vai até um campo, até um locus, né? Ou seja, até um local onde há evidência de algas e vai estudar isso de maneira mais empírica, né? Trazer amostras disso, levar para um laboratório, estudar isso de maneira mais empírica. Então, varia muito, Samuel, do que você pretende com sua pesquisa. Se a sua pesquisa for só mais de caráter de informação, de revisão de bibliografia, de levantamento de conhecimentos sobre um assunto, ok? Ou a sua pesquisa ela pretende ter um caráter mais empírico, de pesquisa e tal. Também você vai usar outro tipo de método, tá? Lembrando que, para ser ciência, né, rigorosamente, você tem que submeter a pesquisa experimental. Você tem que submeter isso à experiência. Quando a gente fala de experiência, a gente está falando da experiência de laboratório mesmo.
Onde os físicos vão observar a teoria da relatividade, por exemplo? É uma pergunta boa. Veja só, a física não é a minha área de pesquisa, né? A física não é a minha área de pesquisa. Então, o que eu posso arriscar a dizer aqui? E aí eu te peço que você oriente com a galera da área da física, né, para a gente não falar besteira, né? Mas a ideia da força gravitacional, ela é uma ideia muito antiga, né? Ela parte da observação de realidade, por exemplo, da observação de determinados fenômenos. E isso faz com que esses caras, eles vão tentando entender, eles vão tentando formular hipóteses, né, sobre aquele evento. Depois vem a teoria da relatividade, que é uma teoria muito antiga também. Então os caras vão tentar pensar, tá, por que de determinados fenômenos dessa forma ou dessa maneira? Né? Por que de determinados aspectos dessa forma ou dessa maneira? Então, vão formulando hipóteses e vão tentando verificar essas hipóteses. Lembrando, gente, que evidência, quando a gente fala de evidência, não se trata apenas daquilo que a gente verifica no sentido de pegar, de medir, de palpar, etc. Vamos pensar assim, o vazio. Eu não consigo visualizar o vazio. Eu não consigo fazer um cálculo, vamos dizer assim, pegar uma parte do vazio, botar no laboratório e fazer uma análise disso. Mas é possível a gente detectar a existência de espaços vazios. Como é que isso é possível? Eu não tenho a menor ideia. Né? Vocês dialoguem isso com os professores da área da física, né? Mais especificamente da área das ciências, que eles têm condições, né, de fazer uma análise mais aprofundada com vocês sobre isso. Por isso que eu sugiro, vai lá, joga essa bola aí para Luiz. É Luiz ou Michel? Luiz, né? Joga essa bola aí para Luiz, que Luiz com certeza vai ter condições de fazer com vocês uma discussão mais aprofundada, né? Sobre física, gravidade, relatividade, vazio. Eu tinha professores de filosofia das ciências, estudava até teoria do caos. Eu nunca tentei arriscar por esse lado, que senão a gente endoidece um pouco, tá? Mas só Murilo, ver assim, evidência não é necessariamente, obrigatoriamente, aquilo que a gente está pegando. Ó, a garrafa, eu estou pegando, estou palpando, posso pesar, posso medir, então ela é uma evidência. Mas o calor, por exemplo, que nesse momento eu não estou vendo nem pegando, eu posso percebê-lo de outra ordem e posso medir a intensidade do calor. Né? Eu não vejo calor, eu não apalpo o calor, não consigo pegar no calor, eu não consigo tocar o calor, mas eu posso detectar a sua evidência. Então, evidência não necessariamente é aquilo que a gente, de certa forma, entende no nosso corriqueiro. Evidência, a gente associa evidência muito com o olhar, né? Aquilo que eu estou vendo é evidente, o resto não. A gente tem que pensar um pouquinho mais aprofundado nesses conceitos, tá bom? Gente, para a aula de hoje, eu só preciso que vocês entendam que, primeiro, ciência não é achismo, ciência não é senso comum, ciência não é o que eu quero, ciência não é o que eu acho que deve ser. Ciência parte de evidências, correto? Ciência parte da observação de determinadas evidências. E evidência não necessariamente é somente o que eu vejo. Essa é a primeira ideia da aula de hoje. Segunda ideia, a ciência não tem que ficar refém de crenças, de dogmas, de experiências religiosas, de visões religiosas, de crenças religiosas ou pessoais ou culturais. Ciência, ela precisa ter, de certa forma, uma certa autonomia. E o que garante a autonomia? A ciência é um método. Né? Um método como esse conjunto de procedimentos que um cientista utiliza num dado momento sobre determinado assunto, sobre determinada experiência.
E o que vai dar garantia de fundamento ao conhecimento para ser ciência é o método. E o método, ele necessariamente ele parte dessas etapas que eu sintetizei agora, né? A observação, a verificação, a hipótese, a verificação e a conclusão daquela evidência, daquele fenômeno, tá bom? Qualquer dúvida sobre método, a gente volta com isso na semana que vem. Nosso tempo já esgotou aqui. Dê uma olhadinha em casa, se tiverem dúvidas sobre método, a gente volta nisso, tá bom? Até. Tenham todos uma boa semana.